Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. E agora nós estamos já no segredo 7, né? E eu quero dizer para você discutir também, né, sobre a importância de você entender de análise de sinais na hora de você fazer manutenção, né? E quando é que nós devemos aplicar o osciloscópio, por exemplo, em análise de sinais? Como que eu devo utilizar o osciloscópio? O que eu devo saber para mim saber dominar bem de osciloscópio, né? Então, qual que é a importância do osciloscópio na hora de você fazer análise de efeito, desde que você saiba analisar com o osciloscópio? Porque se você não sabe o sinal que você está medindo, o osciloscópio, na verdade, ele passa a te atrapalhar do que te ajudar, né? O osciloscópio deve ser usado para quem tem conhecimento, sabe o sinal que está medindo, sabe o que vai acontecer, não simplesmente para ele dizer se eu acho que tem um sinal ou acho que não tem sinal. Não serve para isso, né? Então, qualquer circuito hoje que você for analisar, é importante você saber diferenciar e quando você vai ou não utilizar o osciloscópio. Tá? Não é toda hora que nós vamos sair fazendo a aplicação do osciloscópio. Claro que eu consigo analisar o osciloscópio em qualquer tipo de medida, sim, até uma DC de 12, 5, 4, 1 milivolts, você consegue medir com o osciloscópio, né? Você poderia estar usando o osciloscópio a vida inteira, né? Ok? Sem dependência de motivo, porque se você sabe fazer uma análise por tensão, você poderia estar utilizando o osciloscópio. Mas, na minha opinião, DC, não há necessidade nenhuma de utilização do osciloscópio em medidas DC, né? Então, vamos fazer uma separação aqui, né? Então, olha só, aqui nós temos um osciloscópio, né? Tem bastante recurso. E a questão é, né? Eu estou medindo esse tipo de sinais, os osciloscópios digitais dão muito recurso. Mas a questão não é você olhar para esse sinal e saber olhar esse, comparar com o zoom aqui em cima, nós estamos dando um zoom nesse sinal, né, que está aqui. A questão não é bem essa. A questão é o que é esse sinal, que eu estou medindo aqui, para que ele serve? A questão do osciloscópio, ele vai te mostrar esse sinal, mas você sabe analisar o sinal, você sabe a procedência do sinal, né? Do que se trata esse sinal, para que serve? É esse sinal mesmo que está aqui, está correto? Então, o osciloscópio você vai fazer uma medida, ele vai te dizer, aqui tem um pulso, aqui tem vários pulsos, estou dando um zoom nesse sinal, aqui está nível lógico baixo, aqui está alto por um intervalo maior, aqui está alto por um intervalo muito curto. Por que quando subiu aqui, zerou aqui, etc. Por que quando subiu aqui, zerou aqui? Por que esses intervalos são maiores? Aí nós precisamos entender desse sinal aqui. Eu preciso saber o que eu estou medindo, né? Não é simplesmente medir um sinal. Nós devemos ter certeza do que nós estamos medindo, por isso eu preciso saber fazer a análise de sinal. Você sabe fazer análise de sinal? Nós precisamos saber, o sinal está aqui, agora eu preciso analisar esse sinal para saber, então, se está certo ou se isso está errado. Porque se eu vou medir isso aqui, só para dizer que tem sinal ou não tem sinal, isso aqui não está servindo nada para mim, porque e daí? O que eu vou fazer com essa medida? Qual é a minha análise? Qual é a minha conclusão? Eu fui lá, demorei um tempinho, conectei as ponteiras, coloquei, calibrei o osciloscópio, medi, né? Beleza, apareceu esse negócio na tela. E você sabe fazer análise? Você tem certeza para que serve, se esse sinal está certo ou está errado? Essa é a questão. Então, esse equipamento que você está vendo aqui, ele é muito importante na análise de efeito. Extremamente importante. Mas a questão é, olha o tanto de parâmetros que ele tem, né? Muito, muito recurso. Então, se existe tudo isso de recurso em um osciloscópio, isso quer dizer que os sinais que nós podemos medir pode ser coisa que não seja tão simples assim. Porque se fosse muito simples, não teria todos esses parâmetros, todas essas condições que nós estamos vendo aqui. Então, se tem tudo isso daqui, é porque há uma aplicação, há uma necessidade. Agora, toda hora cada sinal vai estar usando todos os recursos do osciloscópio? Também não. Vai ter sinais mais complexos, mais rápidos, né, que acontecem, que exigem algumas funções do escopo. Vai ter sinal que não exige. E também, para medir o sinal, você sabe parametrizar o osciloscópio, né? Você sabe utilizar todos os parâmetros do osciloscópio, você sabe usar os recursos que esse camarada tem, que ele pode te oferecer para você conseguir fazer uma análise de vários tipos de sinais e com isso você fazer um julgamento, um diagnóstico mais certeiro. Então, você tem muitos recursos aqui, que com certeza, sabendo utilizá-lo, vai te ajudar muito na hora de você fazer diagnóstico. Agora, tudo isso de recurso, para você simplesmente medir e saber se tem ou não tem sinal e você não saber o que fazer, então não adianta você querer usar esse cara que é tão importante na manutenção, que é esse nosso osciloscópio que nós estamos vendo aqui. Ah, mas esse osciloscópio é muito moderno, é verdade, mas tem osciloscópio mais simples, mas qualquer osciloscópio pode ser utilizado.
né? Uns com mais recursos, outros com menos recursos. Porém, a questão é, você sabe se tem mais, se tem menos recursos, utilizar cada um deles, né? Pode ser o osciloscópio mais simples, já tem muito recurso. E eles são suficientes, né? Mas e aí? A questão é, saberemos utilizar, analisar, saberemos utilizar o recurso que esse cara tem ao nosso favor na hora da análise de defeito, né? Essa é uma questão a se perguntar, né? Então, na minha opinião, né, o que seria aí importante, né? Na hora de analisar defeito, né? O que eu faço em geral, né? Por exemplo, parte AC de rede elétrica, eu não vejo necessidade nenhuma de você usar o osciloscópio. Você pode usar muito bem o seu multímetro, sem problema nenhum. Afinal de contas, aqui nós temos uma senoide. E uma senoide, qualquer multímetro, seja AVRMS, TrueRMS, né, os analógicos da vida, todos eles vão medir o sinal direitinho, né, porque é uma senoide perfeita. Agora, eu passo a ter necessidade de utilizar os TrueRMS em forma de onda que não são, né, pulsante, quadradas, eu já começo a ter que usar um multímetro mais bem elaborado. Por quê? Por causa para não ter erro de leitura, porque a VRMS vai ter erro de leitura de até 30%, dependendo do tipo do sinal. Os analógicos vão tirar uma média disso aí também, vai ter um erro de leitura. Agora você precisa do TrueRMS, né? Beleza, mas na rede elétrica, eu não vejo necessidade nenhuma de querermos utilizar o osciloscópio. Você pode utilizar simplesmente o teu multímetro, seja ele analógico, TrueRMS ou AVRMS. Não tem problema nenhum. E DC, há necessidade de nós usarmos a aplicação de osciloscópio em DC? Na minha opinião, também não. Na minha opinião, é muito mais rápido nós utilizarmos os multímetros, né? Então, tanto na rede elétrica AC ou tensões DC, eu não utilizo o osciloscópio. Eu sempre, nesses dois casos, eu utilizo multímetros. Então, professor, quando o senhor usa o osciloscópio? Realmente eu vou usar o osciloscópio para fazer análise de sinais. Aí aqui eu estou pensando numa análise transiente, né? Estamos querendo fazer uma análise AC. Aí na análise AC, sim, nós vamos fazer análise de sinais. Mas o que eu preciso? Eu preciso conhecer bem o que é sinais periódicos, o que são sinais aperiódicos. Eu preciso conhecer muito bem de escala de tensão do osciloscópio, base de tempo. Eu preciso conhecer muito de parte de sincronismo de sinais. E eu preciso usar os recursos de parâmetros que cada osciloscópio tem os seus recursos. Tudo isso para que eu tenha o quê? Um belo sinal travado na tela, fácil de ser analisado, né? Então, o osciloscópio vai te dar muito recurso com uma finalidade que, independente se é um pulso simples ou complexo, ele fica bonitinho na tela, travadinho, paradinho, para que você possa analisar. Então, você precisa conhecer os recursos do teu osciloscópio para você fazer manutenção e análise de efeito. Porque senão o osciloscópio dele ser alguém que te ajuda, ele passa a te atrapalhar, porque você olha para aqueles monte de botão, não sabe para que serve, você não sabe que tipo de sinal é, e o que acontece. Muitos técnicos estão analisando sinais com osciloscópio, eles nem sabem o que é frequência, não sabem o que é período, não sabem diferenciar o que é ciclo, não sabem o que é semiciclo, né? Ele não sabe o que é um adiantamento de sinal, ele não sabe o que é uma defasagem de sinal, ele não conhece nem as formas de ondas básicas, né? Como senoide, triangular, né? Dente de serra, retangular, forma de ondas quadrada. Muitos técnicos não conseguem analisar um PWM, né? Então, imagina, não consigo analisar um PWM com período fixo, né? Porém com largura de T-on e T-off variável, né? Trabalhar com fontes, por exemplo, que trabalham no modo modulação FPM, né? Tem a modulação PWM, tem a modulação FPM, tem a modulação SVPM, né? Dependendo das tecnologias que nós estamos utilizando. Então, quando você você está na AC, caiu na análise DC, e mesmo assim você não conseguiu resolver o teu problema, que você vai precisar de fazer uma análise de sinais, aí aqui nós vamos entrar já numa análise muito mais avançada,
E poucas pessoas realmente dominam essa etapa que aqui está. Pouca gente, né? Então, aqui é um nível, vamos dizer assim, quando que eu começo a analisar sinais? Eu começo a analisar sinais depois que a minha análise DC ela não foi suficiente, que é muito mais fácil fazer uma análise DC do que uma análise AC. Né? Ela é muito mais rápida também na hora do diagnóstico. Por isso nós temos que conhecer, por isso nós temos que conhecer bem da análise DC a diferença prática. Não estou falando de teoria. Quais os procedimentos práticos na análise DC e quais são os procedimentos práticos na análise AC? Né? Prático, de bancada, procedimentos. O que está por trás desses procedimentos? E é tudo bem, tem o procedimento, tá? Mas por trás do procedimento tem muitos conhecimentos. Quais conhecimentos são esses? Como que você deve proceder? Então, é muito importante você saber diferenciar uma análise DC de uma análise AC, quais instrumentos você vai usar na análise AC, né? E quais instrumentos você vai utilizar na análise DC. Quais os procedimentos que você tem na análise DC e quais os procedimentos que você tem na análise AC. Qual é o comportamento do capacitor em DC, qual é o comportamento do capacitor em AC. Se você não souber essa diferença dele em DC, você não consegue fazer análise DC. Se você não souber qual é o comportamento do indutor em AC, diferenciando do DC, você também não vai conseguir aplicar nos instrumentos na análise AC. Né? Porque vai entrar um sinal de um jeito, pode ser que ele saia totalmente defasado, saia com amplitude menor, saia com ruídos, e você vai ter que saber se aquilo ali é certo ou se aquilo ali é errado. Então, é muito importante que você saiba analisar sinais na hora de fazer análise de efeito. Não é ser um roteirista que você aprendeu com alguém, para medir sinal, aperte o botão tal, aperte o botão tal, tem que ter essa forma de onda aqui, pronto. Se tiver diferente disso aqui, troca tal coisa. Isso aí é maceteiro. Isso aí não é recurso técnico. Isso aí se aplica naquilo e nunca mais aplica em mais nada, porque você não vai saber utilizar em outras questões. Nós estamos falando de entender de sinais. Nós estamos falando de conhecer o comportamento do componente em relação a tais tipos de sinais DC ou sinais AC. Qual é o comportamento? Quando eu sei o comportamento do componente em relação à tensão aplicada, seja ela AC ou DC, eu sei o que tem na saída. Porque eu conheço o que vai acontecer em função do comportamento do componente. Aí você vai usar todos esses instrumentos aqui a seu favor. Porque quando você conhece muito de sinais, você aprende a analisar muito bem os osciloscópios. Você sabe as funções. Você sabe o que é o rise time, o fall time, tensões de pico, pico a pico, frequência, período, Dutch cycle, T-on, T-off, entre infinidade de outros sinais. Underbouncing, né? Overshooting, undershooting, etc. Tudo isso você sabe analisar. Agora, então, eu quero dizer para vocês que, sem saber analisar sinais, alguns equipamentos, nós vamos resolver com análise assim em rede, nós vamos resolver com análise DC, mas teremos defeitos que você vai precisar da análise AC para fazer, né? Vamos dizer que aqui seria nível 1, aqui nível 2, e aqui nós estaríamos no nível 3. Aqui é para nós tirarmos pepino. Usar essa técnica aqui na hora de arrancar pepino. A hora que a coisa dificultou, que todos os seus recursos esgotaram, vamos partir para a análise AC, agora que é o que resta. E realmente ele é muito efetivo. Mas aí você já tentou os mais fáceis, você sabe, você tem técnica mais fácil, mais difícil, você sabe escolher, como nós discutimos, qual é a hora de usar cada uma delas. Mas na hora que nós vamos partir para analisar C, é muito importante você entender de osciloscópio, é muito importante você entender de sinais, é muito importante você saber de formas de onda, não é uma decoreba. Eu, quando eu digo você entender de forma de onda, é assim, eu vou entrar com um sinal X, eu tenho aqui um circuito tal, o que que vai sair? Você faz a análise do circuito em função do tipo de forma de onda que entra e você sabe o que tipo de forma de onda que sai. Isso sim, porque daí você vai usar o osciloscópio não para dizer se tem ou não tem, mas para dizer para você, tá aqui o sinal e você vai olhar, analisar e vai julgar se está certo ou está errado. Não, o defeito é para frente, não, o defeito é aqui nesse bloco. Né? Então, é disso que eu estou falando. E essa técnica é sonhada de muitos técnicos, né? Usar esses procedimentos é um sonho de muita gente. E só que eu vou dizer para você, o segredo que eu tenho que revelar, não é fácil, exige muito conhecimento de componentes, exige muito conhecimento das eletrônicas que nós já falamos, existe muito conhecimento de manuseio de osciloscópio, né? Tem que saber manusear bem o osciloscópio, o que é cada bloco, o que é analisar os sinais, o que está envolvido em um sinal, frequência, período, ciclo, semiciclo, né? Etc. T-on, T-off, Dutch cycle, rise time, fall time,
né? Todas essas questões são muito importantes na hora da análise. Então, eu quero dizer para você o quê? Que sem essas técnicas de análise de sinais, na hora do diagnóstico, tem certos tipos de efeitos que nós não vamos conseguir fazer na DC. Nós vamos precisar fazer análise de sinais. E na hora de fazer análise de sinais, o segredo é você conhecer muito de eletrônica, para você bater o olho ali e saber o que entra e o que sai. Antigamente era fácil, né? Você pegava o esquemático dos televisores antigos, tinha até as formas de ondas embaixo, né? As formas de onda em cada ponto. Hoje não existe mais isso. Hoje é você que tem que saber quais as formas de onda que tem ali, tá? Então, é isso que eu quero dizer para você, que um dos grandes segredos para você ter sucesso da manutenção é você entender muito de manuseio de osciloscópio e análise AC com relação à análise de sinais. É muito importante você dominar isso aqui, só que isso aqui é eletrônica pura. Isso aqui só tem domínio quem realmente estuda eletrônica, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para você, que sem esse tipo de análise, né, você não consegue ter tanto sucesso. Vai ter horas que você vai precisar matar o defeito só com esses recursos de análise AC, juntamente com o osciloscópio, tá bom? Então, eu quero que você entenda, né, a importância disso. Então, outro segredo que eu estou dizendo para você, que sem isso aqui você não é um técnico 100%. Você precisa dominar bem de assuntos de análise de sinais, você precisa saber muito manusear o osciloscópio, né? Então, você tem que entender que isso é necessário no seu dia a dia de trabalho. Eu não estou falando para aquelas pessoas que medem componentes. Para você medir componente, arranca, desligar, sair medindo componente, você nem precisa ter o osciloscópio, né? Isso aqui é para você aplicar esses recursos para que você tenha um diagnóstico mais rápido. Agora, se você estiver usando o osciloscópio, apanhando com ele, não sabe manusear, não sabe analisar sinais, eu digo assim, ó, não precisa de osciloscópio. Você está usando ele só para perder tempo, você está usando ele para demorar mais ainda para resolver teu problema. Então, se você não sabe analisar sinais, não adianta você mexer com o osciloscópio. Agora, que você tem que saber que ele é extremamente importante, que a análise de sinais ela é extremamente importante. Você fala assim, realmente eu preciso, aí você vai ter que correr atrás para aprender, porque isso é um ótimo recurso que vai facilitar a sua vida, que vai te ajudar a diagnosticar. Para você ter ideia, em fontes chaveadas, quando nós fazemos o curso lá que nós temos fonte chaveada, eu uso o osciloscópio para fazer uma medida. Com uma medida do osciloscópio, eu sei se a fonte está sem partida, se ela está acionamento de proteção, se está normal, ou se ela está está no modo de falta de carga. Com uma medida, eu sei para que lado eu vou mexer na fonte. Olha só a importância disso. Faço uma medida de gate, já sei onde eu vou mexer na fonte. Olha o poder que isso tem. Tá? Então, eu quero dizer para você que isso é extremamente importante, tá bom? Espero que você tenha entendido. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo já sabem disso, tá? Então, espero que você fique atento. E não adianta só saber, tem que correr atrás para melhorar. Sempre teremos que melhorar, todos nós. Eu tenho que melhorar, você tem que melhorar. E conhecimento liberta, pessoal. O tal do conhecimento, né, é algo que nos liberta dessa cegueira, dessas situações difíceis, de demora, de não saber o que fazer. Conhecimento te liberta disso. É esse perfil de técnico que eu quero que você seja. Eu não estou mostrando aqui algo para você que eu sei que existe, que você deveria fazer. Não, eu vou dizer para você que, se você quiser, você vai ter acesso a essas informações. É isso que eu quero dizer para você. Tá bom? Tá? Permaneça no grupo, que vem mais aulas legais aí, tá? Permaneça no grupo. Nós vamos ver uma grande oportunidade de você se tornar um especialista nesse nível que nós estamos dizendo. Serão vagas limitadas, por tempo limitado, então você vai aproveitar. Teremos uma oferta muito especial para você que está aí no grupo, só para quem está no grupo. Uma oferta muito especial mesmo, para você poder ingressar nesse mega treinamento que vai te fazer se tornar um grande especialista em análise de defeito e reparo de circuitos eletrônicos, independente de tipos de equipamentos. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Fiquem no grupo que tem mais. Até lá.